Olá, boa noite, eu sou Rosiane Kennedy e a partir de agora você confere comigo as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente da República, Michel Temer, anunciou hoje medidas para aumentar a produtividade no país e combater o desemprego. E há também mais uma polêmica envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. A gente vai detalhar daqui a pouquinho. Você confere todos os bastidores nos corredores do poder a partir deste momento na TV Brasil e na Rádio Nacional. E a gente já começa diretamente contando que nova polêmica é esta. Teve uma decisão do ministro Luiz Fux. Hoje houve reação aqui no Congresso Nacional. Quem sabe toda a história conta pra gente agora é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Boa noite. Bom, o ministro Luiz Fux deu ontem uma decisão, uma liminar, em que determinou que aquele projeto das medidas de combate à corrupção, que já tinha sido aprovado na Câmara e estava no Senado, retornasse para iniciar novamente a tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Foi uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, mas que causou bastante reação aqui no Congresso. A palavra mais falada foi intervenção. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, logo hoje cedo, já falou que vai tentar conversar com o Fux, vai recorrer da decisão. A primeira reação é essa, a de tentar reverter a decisão pelo próprio ministro Fux, se for o caso, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir um pouco do que disse Rodrigo Maia, que explicou que considera que essa decisão pode trazer insegurança jurídica sobre outros projetos que tramitaram semelhante a esse que foi de iniciativa popular. Vamos ouvir Rodrigo Maia. Foi uma decisão estranha, uma interferência no processo legislativo, inclusive tratando o trâmite de uma iniciativa popular de uma forma que, se ele estiver correto, a lei do ficha limpa também não vale. O presidente do Senado, Renan Calheiros, também considerou que a decisão do ministro Luiz Fux foi uma invasão nas prerrogativas do Congresso Nacional, que tem o poder de discutir e determinar sobre projetos de lei. Segundo Renan Calheiros, já há uma decisão anterior do Supremo para que não se possa ter nenhuma análise de constitucionalidade prévia sobre projetos que estejam tramitando ainda, que os projetos precisam ser aprovados primeiro para depois a constitucionalidade deles ser discutida no Supremo Tribunal Federal. Renan Calheiros considerou que a decisão de Luiz Fux é injustificável. Vamos ouvir um pouco mais do que ele disse. Essa medida é uma medida indefensável, porque ela interfere no processo legislativo. E há uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não pode haver interferência no processo legislativo. Outro que vem também questionando esse tipo de decisão monocrática do Supremo é o ministro Gilmar Mendes, que já havia criticado anteriormente outras decisões semelhantes. Ele também voltou a criticar esse tipo de decisão. Vamos ouvir o que disse Gilmar Mendes. Nós estamos vivendo momentos esquisitos. Estamos vivendo momentos esquisitos. A toda hora um surto decisório e que não corresponde às nossas tradições e tal. Não sei se é água que nós estamos bebendo no tribunal ou seja lá o que for. Eu nunca tinha ouvido falar que uma proposta que chega ao Congresso não possa ser modificada. O ministro Luiz Fux se defendeu das críticas, disse que já há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal para esse tipo de liminar quando ela é provocada por outro parlamentar que questione a tramitação de uma matéria ou que haja erros na tramitação de algum projeto de lei. Vamos ouvir o que ele disse hoje. A lei da ficha limpa, ela já foi chancelada pelo Supremo com o selo da sua constitucionalidade, de sorte que não há menor condição de você reavivar qualquer assunto ou qualquer tema relativo à lei da ficha limpa.
Esse foi o ministro Fux aí se defendendo dessa enxurrada de críticas pela decisão dele. Agora, Mariana, hoje houve reclamações aqui, tanto da parte da base governista como da oposição. A oposição e base se alinharam nessas críticas, principalmente, como você ressaltou, com a palavra de que teria ocorrido interferência. Mas, assim, conta uma questão aqui de bastidor pra gente. A gente adora bastidor aqui nesses corredores do poder. Conta pra gente no bastidor como é que soou o tom que foi adotado hoje por Renan Calheiros, até porque teve na semana passada aquela polêmica em relação à decisão monocrática de Marco Aurélio Mello. Como é que foi avaliado no bastidor esse tom adotado hoje por Renan? Foi bem diferente, viu, Rosiane? De fato, na semana passada, a gente viu um embate muito mais expressivo entre o Renan Calheiros e membros do Judiciário, membros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o tom foi bem mais ameno. Apesar das críticas à decisão terem sido firmes, tanto o Renan Calheiros quanto o Rodrigo Maia fizeram questão de ser muito respeitosos com Luiz Fux, de deixar claro que a intenção é dialogar, porque parece que a coisa ficou muito tensionada, Rosiane. E aí agora a ideia é distensionar um pouco. Mariana, ela é sempre muito diplomática. Eu vou contar para vocês aqui qual foi um termo que a gente ouviu lá no cafezinho antes de vir para cá. Tá me ouvindo? Você tá aí prestando atenção? O termo que a gente ouviu foi: para não tensionar ainda mais a situação e essas relações de judiciário e legislativo, ninguém quer mais entrar batendo o pé na porta. Foi exatamente dessa forma essa reação de bastidor. Se considerou que a corda estava muito esticada e que agora é a hora de conversar mais e bater menos boca publicamente, né? Pois é, aqui você fica sabendo exatamente esses segredinhos, o que acontece aqui nos corredores e lá no cafezinho. Mas ainda sobre este assunto, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela, após esse dia todo aí de polêmica, ela contemporizou no sentido de tentar dar um tom mais ameno, e olha, eu acho que ela foi numa linha bem do que muita gente está desejando. Ouçam o que ela disse. Inclusive pela gentileza dos agradecimentos, nós todos esperamos que o ano de 2016 acabe e acabe em paz. Isso que todos nós queremos, né? No fundo, é que 2016 acabe em paz. Eu vou ainda aproveitar a Mariana aqui do meu lado. Mariana, aliás, é o que mais se ouve também aqui, tanto da parte dos políticos como dos coleguinhas. Coleguinhas é a expressão que a gente usa para se referir aos jornalistas, 2016 não acaba nunca. Mas então é isso, que acabe em paz, né? Todo mundo quer que 2016 acabe, mas também tem muita gente com medo do que vai ser 2017, viu? Então, esperemos. Ainda falta mais um pouco para 2017 chegar. E agora, a gente vai diretamente à redação da Agência Brasil, porque tem muita notícia hoje. Carolina Pimentel conta pra gente, e notícia inclusive de Lava Jato. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo. O Ministério Público Federal ofereceu hoje uma nova denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aí dentro da Operação Lava Jato. Nesta nova denúncia, o ex-presidente foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores, Lula participou de um esquema para desviar cerca de 3% de recursos, de contratos, entre a Odebrecht e a Petrobras. Mais de 75 milhões teriam sido desviados. De acordo com os procuradores, o dinheiro foi usado para pagar propina ao PT, PP e PMDB, além de promover o enriquecimento ilícito de Lula. Em troca da propina, segundo os procuradores, o ex-presidente teria loteado cargos públicos para garantir apoio parlamentar para a nomeação dos diretores aí da Petrobras. Além de Lula, foram denunciados também a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e mais 5 pessoas. Em nota, a Odebrecht diz que não vai se manifestar sobre essa nova denúncia. Também em nota, o ex-presidente Lula disse aí por meio do Instituto Lula, negando as acusações e dizendo que não é proprietário daquele apartamento triplex e negando aí todas as acusações da Procuradoria. E a Agência Brasil continua aí tentando contato com os demais citados na denúncia. Uma outra notícia é que a Comissão de Ética da Presidência da República decidiu punir com uma censura ética
o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, naquele caso em que ele pressionou o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, para a liberação da construção de um prédio em Salvador, onde Gedel tem um imóvel. Censura ética significa aí que Gedel Vieira Lima será repreendido publicamente pela conduta adotada neste caso. Na ocasião, desse episódio, Gedel disse que teve a conversa com Marcelo Calero com o objetivo de garantir os empregos nessa obra do prédio. A Comissão de Ética Pública da Presidência também encaminhou o caso para o Ministério Público Federal, porque disse que identificou indícios de outras irregularidades de uso do cargo aí para benefícios pessoais que vão além da questão ética. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E você confere todos os detalhes dessas notícias no site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora a gente vai diretamente ao estúdio da Rádio Nacional conversar com Maíra Heine, que tem mais operação aí sobre suspeita de corrupção. Maíra. É isso mesmo, Rosiane. 12 dos 15 vereadores da Câmara de Foz do Iguaçu, no Paraná, foram presos nesta quinta-feira pela Polícia Federal. Eles foram alvos da quinta fase da Operação Pecúlio, que pretende desarticular um grupo criminoso que desviava recursos públicos. De acordo com a polícia, só com algumas obras de pavimentação no município foram constatados prejuízos de quase 4,5 milhões de reais. A Justiça Federal em Foz do Iguaçu expediu 78 mandados, sendo 20 de prisão preventiva, 8 de prisão temporária, 39 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor. As buscas ocorreram em residências e locais de trabalho dos investigados e em empresas supostamente ligadas ao grupo criminoso nas cidades de Foz do Iguaçu, Curitiba, Cascavel, Maringá, Pato Branco, no Recife e em Brasília. A Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu informou por meio de nota que os trabalhos internos do Legislativo Municipal permanecem inalterados e que a operação da PF causou estranheza. Rosiane. Obrigada, Maíra Heine. E olha, eu coloquei logo cedo essa notícia nas nossas redes sociais, retuitei a reportagem da agência, Agência Brasil, e o que foi de repercussão, esse assunto realmente chamou atenção. Eu até destaquei ali, escolhi a participação de alguns dos nossos seguidores para a gente conferir o que é que eles acharam desta informação, dessa operação hoje. Então vamos lá, ó. Tem um seguidor que o perfil dele é aquele drama, o nome do perfil dele, ele fala assim: os outros 3 não foram encontrados. Então ele reagiu com ironia, Aí tem a Ayala _Juliette, que ela se surpreendeu completamente. Ela diz assim: 4/5, mano, é muita coisa, é o que diz a Ayala Juliette. E o outro aqui que eu destaquei também, escolhi, separei, é do Crisval 60. Ele só resume assim, ó: meu Deus. Dá para ter bem o que é esse sentimento que esse tipo de noticiário, infelizmente, esse tipo de situação causa na população, A gente tem que se deparar com isso. No próximo bloco, muito mais notícia aqui nos Corredores do Poder. E a gente vai contar para você, inclusive, detalhes sobre o pacote econômico que o presidente da República, Michel Temer, anunciou hoje, um pacote com medidas para aumentar a produtividade e combater o desemprego no país. Fica aí, eu volto já. Olá, boa noite, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. Um noticiário extenso e intenso. E a gente vai diretamente, mais uma vez, à redação da Agência Brasil, conversar com Carolina Pimentel, que traz um resumo das notícias para a gente. Rosiane, o Congresso Nacional, em uma sessão solene, promulgou hoje a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos, Com isso, agora essa proposta, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, passa a valer. Agora como uma emenda à Constituição, criando um teto para os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos. A partir do ano que vem, o governo vai poder gastar o que gastou este ano, mais o reajuste da inflação. E essa regra poderá ser revista daqui a 10 anos. Durante a tramitação dessa proposta no Legislativo, tiveram várias discussões, entre a oposição
e a base do governo. Quem defende a proposta diz que esse teto para os gastos públicos é necessário para colocar as contas do país em dia e estimular a recuperação da economia. Os contrários argumentam que vai reduzir investimentos públicos, principalmente em educação e saúde. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou na madrugada o parecer do deputado Alceu Moreira pela constitucionalidade da proposta e da admissibilidade, na verdade, da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência. Essa decisão, Rosiane, significa que os deputados autorizaram que essa proposta continue tramitando na Câmara. Foram quase 12 horas de debate, muito embate aí entre oposição e governo, inclusive já com uma repercussão pelo Congresso, né? Para a oposição, a reforma da Previdência proposta pelo governo vai penalizar o trabalhador. Vamos, inclusive, ouvir aí a senadora Vanessa Graziotin. Obviamente que eles não acham que o Congresso vai aprovar 49 anos de contribuição. Então eles já colocaram, e nem eles querem isso, eles já colocaram isso para negociar. É óbvio que eles não querem acabar de uma vez a diferença entre homens e mulheres. Eles querem começar diminuindo paulatinamente, mas eu acho que nem isso eles terão condições, porque não tem legitimidade política para aprovar um país que não cobra tributos, não cobra impostos de distribuição de lucros e dividendos, vai querer exigir esse sacrifício máximo da população? É impensável. Agora, Rosiane, para os parlamentares da base aliada do governo, a reforma da Previdência é necessária e faz parte aí do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo do presidente Michel Temer. Vamos ouvir o deputado Arthur Maia. Não adianta os discursos criticando o projeto do governo sem termos uma alternativa, sem termos uma proposta. Temos que discutir cada item do texto, mas temos também que enfrentar essa questão das isenções que existem hoje, que são realmente absurdos, que estão na legislação brasileira. Com a aprovação da proposta na CCJ, a próxima etapa é a criação de uma comissão especial para debater essa proposta da reforma da Previdência, que estabelece, por exemplo, a idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição para o trabalhador poder se aposentar. E uma outra notícia, Rosiane, é que o presidente do Senado, Renan Calheiros, retirou ontem da pauta do Senado o projeto de lei que trata do abuso de autoridade e enviou esse projeto para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse projeto vinha sendo defendido por Renan, que chegou a dizer que queria colocar a proposta para ser votada ainda este ano. Renan disse que tirou o projeto da pauta para atender ao sentimento dos senadores que não queriam votar essa proposta. A matéria prevê que servidores públicos, juízes e integrantes do Ministério Público poderão ser punidos se determinarem prisões fora da legislação, por exemplo. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Mais uma vez, lembrando a você confere todos os detalhes de todas as notícias que a gente está falando aqui, que é aquela informação bem específica. Entra lá no site agenciabrasil.ebc.com.br. Eu lembro a você que você também pode entrar em contato conosco, nos mandando uma mensagem. O nosso WhatsApp é o 619-9976-6033. Ou pode também me passar uma mensagem direta lá no meu Twitter. O meu perfil é @RoseanneKennedy, Roseanne com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY. Se eu souber a resposta, respondo na mesma hora, assim que eu vi a mensagem. Se eu não souber, a gente vai atrás aí da informação para tirar a sua dúvida. E, aliás, dúvida todo dia tem muito aqui, porque tem decisão que vai para frente e volta, e uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Uma das polêmicas essa semana é bagagem em voo nacional, bagagem em voo aqui no Brasil. Vai ter de ser paga, não vai ser paga. Teve novidades sobre isso. De novo, Mariana Jungmann conta pra gente o que aconteceu e em que ponto está esse imbróglio aí. Rosiane, o plenário do Senado aprovou ontem, já por volta das 23 horas, por volta das 11 da noite, um projeto de decreto legislativo para reverter aquela decisão da Agência Nacional de Aviação Civil
que desobrigava as companhias aéreas de franquearem a bagagem dos passageiros em até 23 quilos. Então, o passageiro tinha direito à bagagem de até 23 quilos em voos nacionais. A resolução da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, tira essa obrigatoriedade, o que significa que essa bagagem poderá ser integralmente cobrada a partir de março do ano que vem, que é quando começa a valer a resolução. Só que aí ontem o plenário do Senado aprovou esse decreto legislativo para reverter essa decisão, mas ainda não está valendo. O projeto de decreto legislativo veio aqui para a Câmara, que ainda precisa aprovar. Como a gente entra em recesso a partir da semana que vem aqui no Legislativo, a expectativa é que em fevereiro a Câmara vote isso antes que a resolução comece a valer, Rosiane. E atualmente, né, a gente reforça, atualmente essa franquia de bagagens é de um volume de até 23 quilos nos voos domésticos e de 2 volumes de até 32 nos voos internacionais. Teve manifestação, obviamente, né, externa sobre essa decisão do Senado de ontem, tanto da parte dos consumidores como da parte das empresas. Então, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, apoiou a decisão do Senado. A advogada do IDEC, Cláudia Almeida, disse que se de fato o Senado conseguir revogar essa decisão, é uma vitória para o consumidor. Já a Associação Brasileira das Empresas Aéreas disse que o veto do Senado vai na contramão do que é praticado em quase todos os países do mundo. A ANAC disse que não se posiciona sobre assuntos em tramitação. Agora a gente fala de um outro assunto hoje, até porque a gente tem ainda um noticiário extenso e a gente teve hoje o anúncio no Palácio do Planalto de medidas para estimular a economia e a gente tem detalhes sobre isso com o repórter Lucas Por Deus Leão. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos ouvem na Rádio Nacional e nos veem na TV Brasil. Pois é, Rosiane, o governo federal anunciou aqui 10 propostas para estimular a economia brasileira. O presidente Michel Temer esteve no anúncio nesta tarde junto com a equipe econômica, que entre eles o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mas também os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Essas 10 propostas, dentro de cada proposta tem várias medidas para estimular a economia. Elas não necessariamente têm efeito imediato. Algumas vão precisar ser editadas por medidas provisórias, outras vão precisar ser enviadas por projeto de leis e outras por regulamentação de instituições financeiras como o Banco Central ou outras da administração pública federal. Vamos ouvir o que Michel Temer falou da importância dessas medidas. Nós nunca ignoramos as dificuldades que teríamos quando apoiamos o governo, mas essas dificuldades vêm sendo vencidas paulatinamente e, ademais disso, nós vamos pregando cada vez mais a reunificação e a pacificação do país. Acho que a tese do crescimento, produtividade e desburocratização ajuda até nesse tópico. Pois é, Rosiane. E eu vou tentar aqui resumir, porque é muita informação, mas são 10 propostas. A primeira é um programa para regularização tributária. A ideia é regularizar passivos tributários para dívidas vencidas até 30 de novembro de 2016. Qualquer dívida tributária e também a quitação de dívidas previdenciárias, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Tem também uma ampliação do crédito para construção civil a longo prazo. Essa é outra proposta. Uma outra proposta também diz respeito a cartões de créditos, que é permitir aí uma redução na taxa de juros cobrados ao consumidor e também uma diferenciação de preços de diferentes tipos de pagamentos. Por exemplo, se um consumidor quer comprar um produto por meio de um cartão de crédito, paga um valor. Se quer pagar à vista, paga outro valor e especificar isso. Isso seria editado por medida provisória. Tem também aí a proposta de desburocratização, que é unificar a prestação de informações contábeis e tributárias e o cumprimento de obrigações fiscais. O tempo médio também é simplificar o tempo para abertura e fechamento de empresas. Isso inclui várias pequenas medidas. O tempo médio para abrir ou fechar uma empresa no Brasil é de 30 dias, podendo chegar até 100 dias nas grandes cidades, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele disse que o objetivo é reduzir esse tempo para 5 dias.
Uma outra proposta é ampliar a competitividade no comércio exterior, criando um portal único acessível pela internet, com todos os documentos e dados para o comércio no exterior e também reduzir o tempo necessário para exportação e importação em 40%. Esse é o objetivo aí dessas medidas para a competitividade no comércio exterior. Tem também a proposta para o BNDES, que é ampliar o crédito e a renegociação de dívidas para micro, pequenas e médias empresas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O limite hoje para uma empresa renegociar e ter acesso ao crédito, as pequenas, médias e micros, é de 90 milhões da receita anual. Hoje, eles querem ampliar isso para 300 milhões. Portanto, uma ampliação bastante alta. Tem também aí a proposta para o FGTS, que é a redução dos custos do trabalho, Rosiane. Eles querem aí reduzir a multa adicional ao FGTS no momento da demissão. O empregador tem que pagar 10% sobre o valor do salário do FGTS no momento da demissão. Eles querem reduzir essa multa em 1% ao ano durante os próximos 10 anos. Isso para diminuir aí o valor do contrato, né, de trabalho que eles consideram alto. Ok. Lucas, e a gente lembra, né, como você... Lucas, me ouve? Eu não sei se ele ainda está me ouvindo. A gente lembra como ele ressaltou também no começo, né? São muitas medidas, o resumo é difícil, mas a gente lembra você. Ponto a ponto do que Lucas está falando, está detalhado cada um item dessas 10 medidas que ele anunciou aí lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Boa noite a todos, até amanhã.